Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e mundo. Estamos começando pelo canal do Simers mais um Sala de Prescrição. Hoje com as presenças do nosso queridíssimo e já conhecido de vocês, João Marcos Riso, Alessandra Felicetti e o nosso convidado especialíssimo, que solicitei muito por ele na nossa assessoria de imprensa do sindicato, para que fizesse contato e trouxesse ele aqui. Há tempos que eu queria falar com ele, e hoje ele veio nos dar essa honra. Márcio Chagas. Muito obrigado, que honra estar aqui com vocês, né, nessa sala de prescrição. Espero poder contribuir de alguma forma. Vamos prescrever alguma coisa. E aí, pessoal, vamos começar analisando o que rolou. No Brasileirão não rolou muita coisa, né? Graças a Deus. Mas o que dizer? Mas tá desanimado? Não, tá tudo certo. Saiu primeiro, cara, um prazer muito grande, Márcio, te ter aqui. A gente que acompanha toda a tua trajetória como árbitro e depois também, né? E grande colega, gremista, a Alessandra, e o nosso mediador, né, que é Grêmio parcial, não é imparcial, né? Ele é Grêmio parcial. Do que eu vejo, saiu uma coisa muito interessante, assim, uma escalação inteira do Inter no DM, Inter-DM. E é uma escalação de titulares que poderia dar em qualquer time. Seria o time ideal para jogar contra o Atlético, do goleiro ao ponteiro. Então, cá para nós, né? Eu continuo batendo a mesma tecla e o ano que vem será exatamente igual. Parece que vão dar uma enxugada no gauchão, mas vai ser exatamente igual. Um calendário que só favorece televisão, patrocinadores, bets e companhia limitada, e o atleta em si. A gente acompanha jogos europeus, cara, né? Onde os caras jogam, sei lá, 40, 50 jogos ao ano, quando muito, e a gente aqui com 70 e poucos jogos. E o pior não é isso, acumulado, né? É um acumulado de jogos, né? Então não tem como resistir a isso. É isso que me desanima, Jefferson, sabe? Tu não contar com uma escalação, tu não contar com os melhores jogadores, sabendo das nossas limitações financeiras, né? Perto do que a gente está se transformando numa Espanha, onde aqui um pouco maior vai ter mais times, 3, 4 times que vão dominar o mercado. Então, eu fico realmente desanimado, né? A gente vê, fora de brincadeira, uma potência que nem o Grêmio, cara, sabe? Mendigando ali, tendo que jogar mais 2 jogos na Sul-Americana, né? Feliz porque está um pouco longe da zona de rebaixamento, né? As perspectivas para um ano inteiro, a gente tem mais de 6 meses pela frente. Qual é as perspectivas do Grêmio, cara? Né? Disputar uma Sul-Americana, que para nós a única coisa boa que dá a Sul-Americana, um pouco de dinheiro, vai dar vaga direta para Libertadores. Né? Mas para chegar lá e disputar Libertadores sem time. Aí é uma roda. E figurar. Passar da primeira fase só e tu não tem como dizer não, por exemplo, né? Agora o Inter vai patinando. Quem sabe, não, né? Eu acho que pode acontecer uma reversão contra o Flamengo. Né? Eu sou um dos que acredita que o Flamengo não é tudo isso na Libertadores, ele patina onde não poderia patinar, e o Inter pode fazer frente, dependendo do DM. Mas eu acredito no seguinte, eu não vejo o Inter como campeão da Libertadores. Eu não consigo ver, né? Então o que vai acontecer? O Inter vai ali, ou pega uma pré-Libertadores, do jeito que está agora no Brasileiro, ou pega uma Sul-Americana. E aí o que acontece o ano que vem? Pré-Libertadores vai começar em fevereiro. Aí não tem, sabe, o planejamento vai todo para as cucuias. Ou uma Sul-Americana, como aconteceu com o Grêmio esse ano. Para que jogar a Sul-Americana? Então, fica só com o Brasileiro e a Copa do Brasil e tem alguma chance de sobreviver.
Então é isso que me desanima, assim. E além de tudo, a gente tem a Recopa Gaúcha para jogar. Pá, Mais isso aí é uma coisa que não tem cabimento. Aí reclamam. O 3 Grêmio, jogos a mais. é evidente que o Grêmio vai colocar o sub-20, né? Jogar. Não sei. Não sei, hein? Né? Porque Não sei. já não ganhou o gauchão e tem que dar pelo menos alguma alegria pro torcedor. Eu acho que de repente vai ser um time misto, mas somente se tivesse num bom momento o sub-20. Sim, estaria porque de bom daí tamanho. tá Agora, do jeito que tá, tentando se estabilizar, né, e até para dar uma justificativa qualquer pro torcedor. pé de galinha é um caldo, né? Eu Exatamente. acho que vai. Até porque vai estar voltando dessa primeira parada ali, né? Até para mexer o time, talvez. Eu acho que vai com o que tem. Bah, mas é uma tristeza, né? A gente vê os campeonatos europeus, né? Os times europeus, a coisa girando. Não dá. Esse é o meu desânimo. Não é o Inter em si, mas é o contexto todo. Mas no Grêmio agora o que nós temos é eleição, né? O assunto do Grêmio se tornou eleição e vai ficar focado E nisso. depois dizem que política e futebol não se misturam, É. né? Não, pelo É o que amor de mais- Deus. Nossa, o negócio E veio nunca com deu tudo, certo assim. com o vestiário, né? Nunca deu, Não. assim. Não entra no vestiário. Mas e puxando o gancho e a entrevista do Mano, bombástica aí, repercutindo no fim de semana, falando que os jogadores, ele percebe que tem mais uma superficialidade, que não tem mais aquela entrega para a própria profissão. E ainda acabou tendo um exemplo esse fim de semana que deixa ele, que Sensacional, é né? o Cristiano Ronaldo, né, cara? O cara, tu vê o que é fazer por amor o troço, né? E por vestir a camiseta da seleção. Eu achei Compromisso. sensacional. Não, Eu achei o cara sensacional. O cara é de um É assim, ó, é um reflexo que profissionalismo. eu falei pro meu marido até, disse assim, tu consegue imaginar algum jogador do Brasil tendo essa reação por ganhar um título de um campeonato que é secundário, Sim, né? é uma que aquela liga sul-americana de seleções. né? E olha o que era o cara, gente. Eu Impressionante. Eu vendo ontem essa decisão, né, nos pênaltis, e não tem como não tentar fazer um comparativo com alguns grandes jogadores brasileiros, e para mim o melhor de todos dessas últimas safras foi o Ronaldinho Gaúcho, que inclusive eu tive a oportunidade de apitá-lo. Não, Né? esse é... Cara, o fim de carreira dele, para mim foi melancólico, perto de tudo que ele poderia ir adiante. Sim. Né? Então, tu vê a entrega de um Cristiano Ronaldo com 40 anos ali, E vibrando quando junto com a ele gurizada. sentiu a lesão que ele teve que sair, Sim. ele ficou indignado, Ficou né? Ele queria indignado. continuar jogando, né? Né? E eu torço para que ele continue jogando. Ele foi o né? goleador da liga, né? Não, e que tapa Foi de goleador luva, do né? campeonato Sim, o cara com faz 40 9 anos. gols e uma assistência. Quer dizer, 8 quem gols e uma está assistência em jogando 9 numa jogos. liga que não é tão competitiva. É, que sempre dizem, né? Ah, o cara vai ali, vai cair. É Mas verdade, o seguinte, né? mas o meu filho, que acompanha, é fã do Cristiano Ronaldo e acompanha muito o Cristiano Ronaldo, todos os vídeos que tem do Cristiano Ronaldo, seja no YouTube, seja no Instagram, seja em qualquer mídia, é ele fazendo musculação, Isso, fazendo treinando, né? treinamento físico, É, cuidando o cara da é muito alimentação. focado, né? Eu vi uma entrevista dele dizendo, vocês acham que é fácil, cara? Sabe? Eu como regrado, eu tenho atividade física particular, vou fazer atividade física no corpo, sou o primeiro a chegar, o último a sair, mas eu não faço isso pelos outros. Eu faço por mim, ele disse. Eu sei onde é que eu quero chegar. Mas desde o E eu início da não, carreira eu não dele, tu vou vê que é conseguir isso, né? chegar se não que ele for teve assim. esse foco. Eu vi há muitos anos atrás um documentário, talvez tenha mais agora, eu vi um documentário da carreira dele, do início da carreira dele ali. E é isso, né? O cara que determinou que ele ia chegar naquele ponto e ali ele focou naquilo e ele continua. Não, ele não desvia, Exatamente. né, daquele Exatamente. foco. E agora o foco dele é jogar a Copa do Mundo. E vai jogar. E vai jogar. É, o cara que conseguiu entender que o escritório dele é o corpo dele. Né? Então, é a diferença do jogador pro atleta. Né? Tem caras muito bons, mas são jogadores. E tem o atleta. Ele é atleta. Muita gente fala Ele é isso, muita atleta. gente do meio fala isso, né? Vocês sempre falam isso. Diferença entre jogador e atleta. Né? O exemplo que nós tivemos aí recente foi o Zé Roberto, que também eu acho que jogou até os 43 anos. Né? E tu olha os vídeos dele no YouTube ou Instagram, tu te impressiona com a forma física dele, que poderia inclusive goleiro estar jogando Fábio, até cara. agora.
O goleiro Fábio. Fábio tem Fábio. 41, né? Não, o Fábio tem mais. Não, tem 45. Ele vai. Ele é 80. É uma coisa É, absurda. fora da curva. também. É fora da curva completa. E tu vê o que ele joga, cara. O cara é titular de um time de primeiraça ali, que é o Fluminense, cara. Entende? Então, quando a gente vê o Alisson, por exemplo, que todo mundo diz que Sim. tem essa Mentalidade também. mentalidade profissional e agora europeia, né? Quando ele diz que quer vir jogar no Inter, né? Não sabe quando, mas vai vir, pode vir, cara. Isso é um exemplo, cara, sabe? Para todo mundo que tá jogando, pra gurizada que sobe, né? Pô, o filho dele tem como ídolo o Cristiano, maravilha. Tu imagina quando o grande ídolo era o Maradona, velho. Tá nada contra, foi um baita, foi um cara fora de série. Mas foi jogador, né? Não foi atleta. Pá, cara, sabe? Então aí tu te espelha E o naquilo, Cristiano eu Ronaldo tem faço aquele o que exemplo eu fora, quiser. né? O cara que assim, ó, tu não vê se envolver em confusão, né? Bastidores. sim. Né? É o que a gente vê com o Neymar aqui, né? Então o Neymar tem uma vida tumultuada dentro e fora de campo, cara. Sabe? Muita lesão que tu é educador físico, tem alguma coisa que justifique Tem um isso. desregulamento, né? É. De vida. Eu acho que isso reflete bem, né? Na carreira dele. Eu também tive a oportunidade de apitá-lo na época que ele jogava no Santos, para mim um dos melhores jogadores do Brasil e ainda é o melhor jogador do Brasil, mas não esse que está jogando no Santos hoje. Não. Esse que está jogando no Santos hoje, ele não vejo ele na seleção contribuindo de uma maneira positiva. E eu acho que a própria seleção não tá vendo, né? Ele, assim, eu não sei se o como chama o Carleto, né? Vai dar seguimento para ele se ele continuar nessa, né? De... Bater boca com o torcedor, sabe? Um negócio assim, meio infantilóide, um menino Ney, um homem com 33 anos, parece que não caiu a ficha ainda da maturidade, né? De entender que ele, mesmo da maneira como ele tem atuado, que não é das melhores, ele segue sendo um exemplo. E poderia ser um exemplo positivo, né, para uma juventude, para uma gurizada que vem vindo se espelhando. Então, são casos assim que no Brasil eu acho que virou o fio. E aí eu entro numa questão crítica que eu tenho com relação ao futebol, que são famílias que entregam normalmente os filhos com 11, 12 anos para os clubes, né, que na realidade é uma boca a menos dentro de casa. E os clubes não têm um compromisso de escolarização, de educação. Simplesmente são vistos como moeda de troca. Como se a gente tivesse... E o pior, Márcio, hoje em dia não está entregando para os clubes, né? Não, para os empresários. Agora né? é na mão do empresário, cara. Sabe? Que faz o que quer ali, põe onde quiser. Então, quando a gente vê essas atitudes, né, esses casos desses atletas, a gente, não teve família. Não teve. Ele foi criado É isso aí. pelo empresário, ele foi criado pelo clube. Ele não tem um referencial de família. Né? E aí a gente vai entrar em outras questões também, né? De como se desenham essas famílias no Brasil hoje em dia. É muito mais cômodo entregar um filho, porque Claro. as famílias não têm condições também. É isso aí. E a gente Entra pode dentro perceber desse isso, a gente sistema analisar. todo. E os jogadores que se destacam normalmente não são os de classe média alta burguês. São os caras das periferias, né? Pessoas que realmente ou é aquilo. E aí, infelizmente, acontece, né, esses casos como o do Neymar, que não é um menino periférico, é um menino até de família regular, assim, de classe média, mas se perdeu na curva. Mas é um salto muito grande. Né, Muito. cara? É uma coisa de bilhões, cara. E aí tá vendo mais, né? Porque eu tava assistindo o jogo ontem, o guri da Espanha lá, 17 anos, né? Sim. Não quis cumprimentar o Yamal. Cristiano Ronaldo. Yamal. Passou reto pelo Cristiano Ronaldo. 17 anos sendo um protagonista. Né? Me lembrei assim, a gente pensava assim, o Pelé com 17 anos, né? Uma criança. E agora tu vê o guri com 17 anos olhando a idade dos meus sobrinhos lá sentadinho, né? No banco. Sendo protagonista de uma seleção que... Tu tinha falado deles, né? O que jogam, né? Eu acho que, demais, que Portugal ontem ganhou meio que, assim... Cara, botou se o eles coração na ponta tivessem, da chuteira. se eles Mas tivessem o que jogado joga a o que Espanha, eles né? jogam, a Copa do Mundo ali está na mão de poucas seleções. Né? É a mesma coisa nós no Campeonato Brasileiro. É muito diferente Vai de ser ver o um jogo acaso o Brasil ganhar. Pô, tem Espanha, França, Argentina, cara. A Argentina tem time para mais uma Copa, cara. Tem um guri que foi vendido pro Real Madrid agora, que tem um nome italiano, eu nunca lembro o nome, né? Franco Mantozuolo, alguma coisa assim. 17 anos do River. Que Estevão, cara. O cara é um
Mas Tu aí vai eu me ver o lembrei, que porque vai os caras ser. estavam comentando ontem no jogo assim, o Estevão é muito jovem pra seleção. Mas o guri tá jogando com 17 anos na Espanha, por que o Estevão é Pelé jovem pra jogou seleção com brasileira? 17, o É Ronaldinho esse estreou. protecionismo, né? Total. Que fica dizendo assim, o menino, se o menino é talentoso, vamos lá, vamos preparar E pra outras jogar. coisas que estouraram que a gente não sabe o que é verdade dentro da mídia, né? Porque a gente lê as coisas, né? Mas 2 episódios do Neymar de agora que me chocaram. Um foi um bate-boca com o Tassiano, que foi separado pelo Clebinho, Kleber Xavier, né? me parece que é verdade, porque o cara que falou assinou embaixo ali, que era ele disse, eu ouvi, né? Dele dizendo Pô, que... treino a semana inteira, me mato, vai chegar É. aqui pra passar a bola pra ti que não tá jogando nada, né? Alguma É, coisa e o nesse cara sentido. disse que tu não joga nada, aí tu nem devia estar aqui, sabe, o Neymar falando, e o cara disse, pô, eu me mato a semana Isso inteira aí. treinando e tu fica viajando, fazendo coisas, tu quer que eu te dê a bola, cara? Né? Então, quando começa assim, acabou, né, cara? E Acabou outra o vexame. coisa que tinha, ele só não fez o troço porque ele pegou Covid, que ele tá com Covid, né? Dizem que é dengue, mas parece que é Covid, não sei direito. Mas esse final de semana, ele tinha fechado, comprado a Vila Belmiro para jogar com influencers. Tudo fechado. Kings League, esse aí, né? Que é a moda agora. O Kings League. Para jogar com influencers e fazer vídeos e coisas, né? Como é que isso bate para nós aqui, cara? Para a população, nós estamos olhando, né? Uma seleção. Mas é como dizem, né? Mas imagina o filho do Neymar. Que vai ser essa pessoa? Nem... Cara, Que criação que ele vai pois ter? é. Que cidadão que ele vai ser? Pois Não, é. não é querer, mas é um cara que... Um menino com certeza sem limites, né? Sem limites O e filho tá do se Cristiano lixando Ronaldo pra já tá nas responsabilidade. seleções de base de Portugal, com 15 anos. E eu já vi entrevistas dizendo que ele sofre muito com a comparação com Mas o pai. imagina, Porque tu ia ele- ser filho do Cristiano Ronaldo Ele- jogando. E o Cristiano falou, quando a gente sai, eu já me preparo que a gente vai comer um hambúrguer. Mas eu digo pra ele, aproveita, que é esse o hambúrguer. Sim, É um por mês. Né? Porque tu tem que ser atleta. Então ele só que ele olha para o lado também, tem os outros, né? E os outros guris vão falando, comentando. Eu acho que ele tá louco para vir aqui pro Brasil. Larga ele aqui, Né? acabou. Para vir aqui com a tia em Gramado, jogar no Gramadense, aí não tem problema, né, cara? Mas é muito triste isso, né? Porque eu ouvi também, quem é que estava falando, cara? Eu acho que era eu não sei se foi o Cafu que falou isso, mas ele disse, vocês têm ideia do que a gente passou para ganhar o campeonato mundial? A Copa do Mundo? Você tem ideia do que uma seleção tem que fazer para ganhar uma Copa do Mundo? Né? Tem que abdicar de um monte. Não, e a série de fatores que tem que dar certinho ali, porque são 7, 8 jogos. são 7 7 jogos, jogos. cara. É pouco pro nível do Sim, negócio. tem que estar muito afinado o time. Foi a mesma coisa que não fez a seleção de 2006. Que era uma seleção, né? E que teve uma barra. Foi vencida pelo seu próprio... A soberba sempre antecipa aquilo. Mas eu vou te dizer, pra mim teve uma participação da imprensa muito ruim naquela seleção de também 2006. Né? Televisionamento, dos Pois treinamentos. é, mas quem é tipo que assim, coordena isso? Porque depois entrou o Dunga lá e disse, ó, né? Fez o contrário. Até dentro da aconteceu o concentração, contrário, né? o boicote. Tudo. Um bunker, né, cara? Foi um estrelismo ali, né? Isso, eu acho e que a aí imprensa botou uma lenha na fogueira. Botou e os jogadores Aliás, não souberam lidar. Dunga, nós Pode te queremos vir, aqui no Sala de Prescrição, Dunga. Tu É, nosso é. convidado. E de tirar o chapéu, o trabalho que ele fez em 2010 com aquela seleção, quase Nossa, chegou, né? Ele conseguiu fazer o Kaká, garoto de ouro da imprensa, o queridinho. Ele conseguiu fazer o Kaká brigar com a Globo. Eu quero que ele venha aqui para contar essa história. O Kaká, indignado, brigar com a Globo. Ele teve que entrar muito na mente. O mente. que comprometeu ele naquela seleção, me lembro até hoje, né? E eu achava que eles eram favoritos, porque estavam jogando o fino da bola em 2010, mesmo não sendo a seleção favorita daquela Copa, né? Pois Porque a é, Espanha tinha aquele tic-tac, né? Que era uma sensação, mas o time tava certinho. E aí, quem acabou perdendo a cabeça foi o Felipe Melo,
né? Naquele jogo contra a Holanda, e aí desandou a maionese. É aquilo que a gente viu com a Argentina, guardadas as proporções. A Argentina foi campeã com um grupo jogando para um extraterrestre, né? Sim. Dando a bola pro cara, e um técnico agregador ao máximo ali, que era um interino, né? Ele não era para ser o técnico da seleção argentina, ele foi ficando, né? E hoje é indiscutível. E eles estão na mesma pegada. Tu olha a seleção argentina, como se comportam os jogadores nos clubes. Eles são protagonistas por garra, por determinação, e os nossos protagonistas são envolvidos em polêmicas. Tem o Paquetá, tem o não sei o quê, tem não sei quem. Está sempre envolvido, né? E agora o Antony, né? Descarta para um outro time, aí ele começa a jogar, aí volta para coisa. Então, tá tudo muito... E quem não deveria ser discutido, que nem o Alisson, né? Para mim é o melhor goleiro que tem para a seleção, né? Experiência, um cara tecnicamente... os caras dizem, mas não é o Alisson do Liverpool. Eu digo, sim, mas não é o Liverpool. Não é o Liverpool. O Marquinhos não é o Marquinhos lá do PSG. Eu digo, sim. Olha o centro médio que tem ali, né? Então, eu acho que falta isso. Eu não sei se esse técnico, pela experiência e tudo, ele vai conseguir chegar na Copa do Mundo com um time que vá brigar, pelo menos, né? Mas ele teria que mudar muita coisa. Mas aí eu entro com uma outra questão, né? Mesmo que ele não chegue para brigar, tem que dar continuidade no trabalho. Tem que ser um projeto. Não pode ser um imediatismo como normalmente acontece no futebol brasileiro, né? Tudo é para ontem. Não. Mudou o jockey, né? Mudou o jockey, mas não tem cavalo. Exatamente. E com todo respeito aos jogadores, a gente tá com uns pangaré ainda, né? A gente não tem um cavalo crioulo, aquele forte que tu sabe que vai competir. Então não adianta trocar o jockey. Eu acho que a tentativa foi boa, mas tem que ser uma continuidade de projeto. Eu noto na seleção exatamente isso. A seleção parece que não tem força. A seleção parece que não tem força, não tem posição nem física, nem tática. Exatamente. A seleção se arrasta, a Não, seleção parece que há um problema cognitivo de entendimento até do que tá fazendo. E Sabe vontade, que eu acho? cara. É isso, porque tu olha assim, olhei, não acompanho muito futebol internacional, mas olhando o jogo de ontem, é muito diferente do jeito que o brasileiro joga em geral. A intensidade, aquela chegada em bloco que eles chegam, ou a disposição física que tem. O nosso jogo é mole. Falta esse ímpeto. Não só mole, e há uma necessidade tremenda do que vai vir da voz do banco de reservas, que eu acho que entra muito nesse quesito que o Mano Menezes falou no final de semana, sabe? Os jogadores são profissionais, mas parece que eles têm que esperar o tempo inteiro o comando de alguém fora para dizer o que tem que fazer. Os caras não tomam a decisão entre eles, tipo assim, de se olhar como era a seleção de 2002, né, aquela seleção do Luiz Felipe, os caras se olhavam assim, vamos pro pau, vamos jogar, cara, vamos jogar, sabe, tu tem que marcar ali, quando o Brasil toma o gol contra a Inglaterra e o Lúcio se abala, eu me lembro até hoje, eu acho que foi o Roque Júnior que veio e sacudiu ele, vamos, cara! Começou recém o jogo, tem tempo pra virar. Não é o técnico que tem que fazer isso aí. São os próprios jogadores dentro do campo de jogo que tem que fazer isso aí. Dar aquela sacudida, se olhar, ver o que não tá funcionando aqui, não tá funcionando ali. Aí sim, daqui a pouco vem o comando lá de fora. Mas ficar naquela dependência o tempo inteiro olhando pra fora, assim. Será que eu dou 2 passos pra cá, 2 passos pra lá? Faz! O time vencedor, cara, sempre foi assim. O Inter de 2006 tinha cara que comandava lá dentro. Yarley... Klemer, tinha o Fernandão. Os caras comandavam a coisa, né? Comandavam, tinha o Bolívar, Isso, né? o Abel era um maestro só, ficava ali. Esses caras transmitiam o Grêmio vencedor. O Grêmio foi de assim, 17, tu olha a entrevista dos jogadores, eles dizem isso, né? Deus. Que treinaram uma coisa, chegaram no jogo, viram que não estava dando certo aquilo ali, eles se reuniram, olha só. E o técnico o que a gente treinou, Alessandro. chegaram, chamaram o Renato, nós vamos fazer diferente. Façam como vocês quiserem, se vocês se garantem. Isso eles aí, falam isso. O técnico eles sabe que tem caras aí que são a voz dele, ou melhor, que podem fazer por ele. Se não tá dando certo dele, ele encosta lá e diz, aí... Mas é o que eu ia dizer, o Leanderson teve aqui, aliás, recomendo vocês assistirem, baita programa, baita Muito entrevista do Leanderson. O Leanderson falou exatamente sobre isso. As dificuldades cognitivas que ele percebe no jogador de hoje
e a falta de atitude de entender o jogo e propor uma mudança deles mesmos dentro do próprio jogo. Mas isso também vem dessa culpa também da blindagem que você tem, né? O Mano falou isso já antes. Teve um pós-jogo, que eu não vou me lembrar que jogo que foi, que eu sempre fico ouvindo as entrevistas, quando eu tô voltando da arena, tô ali no radinho ouvindo, e o Mano fala em cognição. Então não é de hoje que ele vem falando. E ele fala exatamente isso. Não é uma questão de treinamento, mas também é uma questão de cognição. Aí entra... Entender o processo. Entender o processo. Aí entra uma entrevista do Thierry Henry, uns tempos atrás, que disse, né? Realmente, os jogadores brasileiros jogam por mais tempo, mas estudam menos. Então entra uma questão de entendimento, né? A importância também de se ter um estudo. Não precisa cobrar de um jogador que ele tenha um ensino superior, mas ele tem que ter um mínimo de entendimento para poder entender exatamente o que ele está fazendo. O básico, né? Senão se tornam uns analfabetos funcionais dentro do campo de jogo. E ele Senão é um cara peladeiro. Isso. Senão é o cara peladeiro, que bota, Que é o pega a jogador, bolinha ali, não vai Quer é? no resolver caminho sozinho. Isso aí, uma bola para cada um. O cara não vai entender nada de Nada, tática. nada de E ele tática. tem que ter um interesse pela profissão dele, de ele aprender o que ele tem que fazer, como ele tem que se posicionar. Eu já cheguei em categoria de base para palestrar sobre arbitragem, e a primeira pergunta que eu sempre faço, até agora vou plagiar aí, é: quantas regras tem um jogo? E aí os guris começam a levantar a mão. 200, 300. Tal. Aí eu, bem diminuindo. Quando eu digo para eles que são 17, eles ficam assim, só aí vocês não sabem. Como é que eu vou querer ser jogador de futebol se eu não entendo nem como funcionam as regras do que eu tô fazendo? Isso aí é fundamental. Tem um treinador aí do Rio Grande do Sul que não sabia nenhuma regra aí de quem tinha que ser expulso do banco, saiu do treinador. Não, sabia, mas deu de malandro. Ele sabe. Provocação. Fez de conta. Ele fez de conta. Não, quem esculhambou foi até o auxiliar dele, né? Que é um ex-colega de arbitragem, Roberto Ribas, que se formou árbitro de futebol em 2006 e hoje é o auxiliar do Roger. Ele sabe que isso é regulamento que foi, inclusive, aprovado por todos os clubes. Só que até então não tinha acontecido com um clube de ponta, como o Inter, como o Grêmio. E eles pagaram o pato desse lance da expulsão aí. Porque a expulsão foi do Roberto. Fez né? de Miguelão. Isso aí, tentou dar um migué. Dar um migué para ver se o outro afrouxava lá a coisa. Né? Mas é bem isso mesmo. E a gente vê o exemplo do Inter, eu repito aqui, o Fernando. Hoje. O Fernando é um cara que tem toda a formação europeia, né, de futebol, de tática, de coisa. E eu vou em campo, às vezes o time está mais lá na frente ou o outro time está saindo lá atrás, eu estou cuidando ele aqui. Ele orienta a zaga, cara. Aquele guri, o Vitor Gabriel ali, o guri está sempre olhando o Fernando, cara. Porque o Fernando orienta ele só com a mão, assim, lá, aqui. E o guri faz. Por isso está se dando bem. Cognição, né? Pô, tem um cara aí que jogou no Manchester City, né, cara? Treinado pelos melhores ali, jogou com os melhores, sabe tudo de tática, é um cara já com idade, né? O cara vai me dar as dicas certas, né? Não, eu vou jogar como eu quero subir, eu subo, quero ficar, eu fico. Aí não dá. Aí a gente vai outra coisa que eu acho que falta no nosso país, também tu ter esse respeito pelo cara que tá mais velho. E pela história dele, né? Que a gente, isso em todas essas áreas, não só no futebol, que a gente vê que isso acontece, né? Pessoa idosa se perdeu, né? A gente, preceptor, né? Diz para os residentes, pô, eu sou velho, vai por mim, né? Sim. Se eu tenho experiência, isso aí, o cara mais velho no time, ou aconteceu com o Soares isso, né? O Soares era um Ferreirinha comandante. fala muito sobre isso. O Soares era isso, tu olhava o jogo, o Soares não estava só jogando, ele estava o tempo inteiro orientando o time, tu olhava no campo, era bonito de ver, o Soares estava treinando o time ali dentro, era ele Nesse que construía. último jogo do Inter com o Fluminense, cara, uma coisa que, pô, cara, eu digo, esse cara é um baita atleta. Fernando de novo. O cara machucou o joelho, cara, mas machucou, né, tanto que vai demorar a voltar. Você não joga mais, né? Se arrebentou os ligamentos, mas foram os posteriores, aí não precisa operar. Ele tentou voltar, né? Eu tava assistindo. Cara, ele não queria sair. Sabe? Pô, um cara já aí, né? Dizendo, tô sentindo, né? E outra coisa, o jogador sabe a gravidade. E ele não queria sair de campo, cara. Sabe? Dizendo, não, eu não posso sair. Né? A coisa não tá boa, eu tenho que ficar. Então tu vê a entrega do jogador, né? Na seleção a gente não vê isso aí, cara.
sabe? É o outro lá, o Rodrigo, Rodrigo, né? Sim. Eu tô cansado. Pô, o Brasil tá classificado, mas tá com as calças na mão, cara. Mas também você não vai classificar com 400 times que vão jogar a Copa do Mundo. Não, mas... Mas Pelo amor de Deus. é que tem uma coisa que acontece que é o mercado. O que acontece antes? Aquelas seleções lá que a gente estava falando anteriormente. Até a de 2002 é uma exceção. Mas antigamente, o jogador brasileiro ele queria ir para a Europa por causa do salário. E a grande vitrine dele era a seleção brasileira. Então ele se dedicava, ele queria mostrar para o pessoal da Europa que ele tinha condições, ele dava o sangue porque ele queria. Independente se ele jogava pela seleção, ele jogava por ele queria demonstrar, ele queria ir para lá, ele queria ter mais reconhecimento, ele queria ter uma melhor condição. Agora é o contrário, os caras já estão lá. Então, na verdade, lutar pela seleção, na cabeça deles, talvez seja até perda de tempo. Mas aí a gente volta pro Cristiano Ronaldo. O cara não assistiu, ele não olhou a cobrança de pênalti de nervoso que ele tava. Vocês viram? Sim, ele se escondia atrás. Ele se escondia, achei muito legal. Ele se escondia atrás Não, do ele cara. vive aquilo. E aí quando acaba a cobrança, corta pra ele, o cara tá chorando, gente. O cara já ganhou tudo. E o cara tá chorando. Eu não consigo imaginar um jogador brasileiro fazendo isso. E aí eles querem que a torcida se aproxime da seleção. Tu não vê isso. Aliás, não negócio adianta. de chorar, me lembra a Copa de 2004. Choraram demais. Começava a tocar o hino, era uma... Eu digo, o que esse cara Sim, mas o tem, capitão cara? chorava, né? Não, todo mundo chorava no hino. E eu dizia assim, mas... Não tem como dar certo. Né? Cara, e quando começar o jogo? Tu via que os caras estavam abalados, velho. Mas em 2006, o Juninho Pernambucano tava chorando e o Luxemburgo disse, nós vamos perder o jogo para a França. O Juninho Pernambucano tá chorando muito no hino. Pois é. E dito Pois e é. feito. E não dá pra dizer que não era um técnico experiente, né? Perdemos com Luiz o Não, mas Roberto o Carlos. outro chorou Roberto depois, Roberto quando ganhou, Carlos né? Cantando, tentando meião, puxando a meião. meia. Aí é. Pessoal, antes de a gente passar para nossa entrevista com o nosso convidado ilustre, porque ele tem que ser o que mais vai Sim. falar aqui no programa. Nós não podemos fazer um programa com um convidado e não deixar ele falar. Eu queria a projeção de vocês para a próxima rodada da dupla Grenal e do Brasileiro, que já vai ser agora, dia 12. A minha projeção pro Colorado é o seguinte, cara. Eu acho mais pelo Atlético Mineiro que pelo Inter. O Atlético Mineiro é um time que ele é um pouco instável, assim, né? Então, eu acho que o Inter vai fazer o que ele tem feito quase de rotina nesse campeonato, a não ser aquelas goleadas aí, que é empatar. Acho que o Inter busca um ponto lá e depois vai esperar essa parada, dando férias, voltando, para ver se o DM retorna e aí preparar para o segundo estirão, que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, tem jogos difíceis aí, Fluminense e Flamengo, né? Copa do Brasil e Libertadores, e no meio tendo que pontuar de alguma maneira no Campeonato Brasileiro. Então é isso que eu acho que vai ocorrer. Agora o Grêmio, aí é com a senhora. Não, o Grêmio vai ganhar do Corinthians. Com certeza. Pelo amor de Deus, agora tem 10 dias para treinar, 8, né? Porque tiveram folga de 2 dias. O Depay não vai jogar, né? Estão, né? Desfalcados. O Depay vai estar voltando A de gente viagem. teve tempo para treinar. Acho que o Mano, agora falando sério, acho que o Mano vai ter um tempo para ajustar o time, o tempo que ele não teve até agora, desde que chegou. Não tinha tido 2, 3 dias para Não, é jogo. recuperação em cima de jogo. física e joga. Né? Então, eu acho que agora ele teve um tempinho maior, eu acredito que vai dar, vai ter torcida, tem Pior é que eu emoção. também tô acreditando Eu que o acho Grêmio vai. Eu acho que vai. E acho que a gente precisa. Então, aquilo que a gente estava falando do pessoal comprar e se dedicar, acho que a gente tem que terminar agora esse último jogo para essa parada com uma vitória e se afastar desse perigo aí de vez. E aí ter tranquilidade para seguir. Depois aí com janela, contratações. Já tivemos uma contratação agora, né? O Alex Santana. Que não bom joga jogador. porque veio do Corinthians. Então, acho que vai dar. Vamos ver. Não, eu acho que dá. Sim. Eu acho que os dois ganham. É acho mesmo? que o Inter ganha também, em virtude dessa crise que está no Atlético Mineiro. Né? Atraso de salário,
E... A única coisa que eu acho é que é o time que vai lá, sabe? Mas isso aí chega no vestiário também. Então, daqui a pouco até é uma maneira dos jogadores demonstrarem satisfação do que está acontecendo, né? Óbvio que todo mundo entra no campo para ganhar, mas pode ser que daqui a pouco não estejam tão concentrados. Mas tem essa questão do DM do Inter também, que é um prejuízo de não colocar... Pô, é um baita de um time que tá no DM. Impressionante. É o time titular. Então faz falta também. E o Grêmio, eu acho que vem nessa crescente com o Mano, tendo tempo para treinar, né? Vai encaixar, vai depois ter mais uma janela. Aí que eu acho que o Grêmio vai dar um up depois com a chegada. Vai chegar zagueiro, vai chegar. Ele sabe ajeitar time. Não, é um baita a gente já viu uma melhora, né, nesse último ali. Sem dúvida. O time mais organizado um pouquinho. Que belo planejamento foi feito para esse ano, né? É horrível, Tá trocando tudo. Mas é isso, a gente troca o pneu com o carro andando sempre. De novo. Todo ano. E no momento que tu não parar. Então, por isso que eu disse, agora tá tudo focado em eleição, e aí estão pensando, o cara que tem dinheiro, ou o cara que tá com o Maicon, né? Qual é o projeto e quem é que tem um projeto sério? De pensar a longo prazo, e não todo ano fazer isso, brigar para não cair, e aí depois vão ver o que vai ser no próximo ano. Os projetos são muito baixos, perto da grandeza, raso perto da grandeza dos clubes, exatamente, né? É sempre não cair, ganhar um gauchão, né? E uma vaga na Libertadores da Sul-Americana. O brasileiro se abandonou total. O Grêmio tá todo ano uma reconstrução, né? Então caímos. Aí o próximo ano é reconstrução, aí tá bem. Aí no ano passado quase caímos. Aí esse ano é reconstrução. Não, e a gente tem que observar uma coisa, né? De São Paulo para baixo. São Paulo hoje tem time da segunda do interior isso aí, né? Bem na Série A. Bragantino. Nós, do Paraná pro Rio Grande do Sul, temos 3 times, cara, na elite. Paraná, Santa Catarina não tem nenhum. Sim, nós temos que abrir o olho. Caíram, nunca mais subiram, né? O Juventude, para mim, tá com o pé na Série B. Vai ser muito difícil. Ele vai ter que modificar muita coisa, porque o que ele jogou contra o Grêmio ali, e as goleadas que ele tomou, cara... E o Juventude me entusiasmou em um certo período ali. Mas, cara, tomou-lhe... E aí? Aí nós vamos ficar com 2 clubes, né? E aí, lutando para não cair... Então, alguma coisa tem que mudar, cara. Alguma coisa tem que mudar aqui no Sul. Sempre falo isso, assim, acho que o Grêmio e o Inter, eles se apequenam entre eles, né? No momento que tu só tem que disputar quem é que vai ser o campeão gaúcho, ou quem é que vai ficar na frente do outro no Brasileirão, ridículo, a coisa não dá certo, né? Tá na hora de ver que a coisa tem que nós temos que crescer como Estado. O Márcio falou, campeonato brasileiro, cara. Se abandonou. Nenhum dos dois ganhou campeonato. Desde 2003 que começou porque o Campeonato Brasileiro. Porque basta ficar na frente do outro que já tá feliz. Exatamente. É muito pequeno. Em 2003, depois o Grêmio chegou em 2008, a vice, quando entregou o Campeonato para São Paulo, o Inter... quase chegou em 2005, aí teve aquele rolo da máfia do apito, depois em 2020 para 2021, que no meu entendimento foi, né, roubado dentro do Beira-Rio, foi pênalti claríssimo, mas nunca se pensou assim, esse ano nós vamos dar ênfase pro brasileiro. O brasileiro nunca se entra em cogitação. Não ganhar nessa, ganhar, sobrando. Por isso que eu disse, a oportunidade do Grêmio esse ano cai fora dessas duas. Bomba, né? E se dedica pro brasileiro. Agora fez o favor de pegar 2 jogos a mais aí na Sul-Americana. Ele não tinha condições de não pegar. Por causa da pontuação. Ou ele pegava isso ou ficava em primeiro. Olha só bastava ter feito mais um golzinho contra aquele time reserva do Deportivo Luquenho. Na Arena. Pois é. Eu fui uma das 5.400 pessoas que estavam lá. Que pelada braba, Que né? pelada. Um gol. Pois é. Mesmo com toda a campanha horrível, ainda tinha chance de ter ficado. E não conseguiu. Perderam um pênalti. Sim, foi uma pelada. E não conseguiram fazer um gol. Com 2 a mais terminou o jogo. Não tem elenco. Mas agora a gente vai passar pro nosso momento. Agora é essa batina. Agora vamos ao que interessa. Entrevista tripla. O nosso ilustre convidado que nos dá o prazer de estar aqui com a gente hoje, Márcio Chagas. A gente vinha conversando fora do ar que eu tenho uma proximidade com a família do Márcio desde muito. Para quem não sabe, o pai dele, que se chamava, até para minha surpresa, Celso,
que é o mesmo nome do meu pai, o apelido Buda, foi desenhista técnico do Dyer, depois se formou em engenharia em 81 e foi colega do meu pai e da minha tia, enquanto engenheiro, no Dyer. Então, eu já ouço falar do pai do Márcio desde que eu sou criança. E pela compleição física, a aposta, segundo eles, era sempre se o banquinho ia quebrar ou não. Bom, eu fico muito feliz quando eu ouço histórias do meu pai, né? Seja do período dele como acadêmico de engenharia na PUC, como também das histórias no futebol de salão, na época que ele foi diretor do Grêmio, na década de 70 e 80. Esses tempos até encontrei o Chumbinho, Newton Drummond, diretor do Internacional, que jogou com meu pai num time da SAC 79, eles ficaram em terceiro lugar. Era Newton Drummond, né? O Chumbinho, Denis Abraão, uma galera aí, todo mundo envolvido, falecido Barata, que foi um baita goleiro de futebol de salão, né? Campeão do mundo até em 83, se eu não me engano, na final contra o Paraguai. Então, assim, são histórias bacanas, isso me deixa satisfeito também, porque são lembranças boas, né? E é bom saber, né, que foi uma pessoa que acrescentou aí bastante nesse meio do futebol de salão da época. Não, e deixou muitos amigos. Deixou. Muitos amigos. Bom, antes de vir a arbitragem na tua vida, teve uma vida de atleta em qual modalidade esportiva? Tive em algumas modalidades. Eu comecei fazendo judô em 1984 no CET, Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Mas não foi um esporte que eu escolhi. Foi muito mais uma decisão do meu pai, que temia que, de repente, eu e meu irmão, né, pudéssemos ter que nos defender em determinadas situações. Que idade tu tinha, Márcio? Eu tinha 7 para 8 anos. Bem novinho. Bem novinho. E o meu irmão era um ano mais velho do que eu, ele já com 8 para 9. Então a gente começou fazendo esporte lá, né? Na realidade ali é um centro de treinamento que era referência, né? Hoje está meio abandonado, como quase tudo na cidade de Porto Alegre. E não é uma crítica direta, não deixa de ser, mas sim, acho que as administrações deixaram de lado o esporte em Porto Alegre. O CET captou muito atleta, muito. Né? De várias modalidades, né? Eu tenho saudade do período que eu fiz judô lá, o sensei Fernando, sensei Antônio, né? O Marcelo Dourado foi um cara da minha geração lá no CET, né? O que concorreu no Big Brother, né? E aí, depois do judô, eu joguei futebol de salão no Teresópolis Tênis Clube, que foi um período curto, né? Foram 2 categorias, fraldinha e depois o mirim. E aí, como eu comecei a crescer bastante, eu fui pro basquete, né? Eu comecei também no CET, do CET eu fui pra Sojipa, e aí as coisas meio que começaram a acontecer para mim em termos de oportunidade, principalmente de estudar. Eu acabei sendo aluno bolsista no IPA, né? Eu tinha bolsa de 100%, fiz o 2º grau, hoje é o ensino médio, 2º grau no IPA, ingressei na universidade, na Unicinos, como atleta também, porque tinha uma parceria da Sojipa com a Unicinos, e aí cursei o curso de Educação Física, e aí entra o futebol com a arbitragem. Então eu não sou nenhum ex-jogador frustrado, nunca tentei jogar futebol, né? Jogava com os amigos, mas não foi um fator assim que me deu, eu quero ser jogador. Não, eu gostava de assistir. E para estar dentro do meio do futebol, eu não me via, né, trabalhando em categoria de base em Grêmio e de Inter, né? Até porque eu sei que o pessoal que trabalha na base ganha muito pouco. E então eu vou pro meio da arbitragem, que lá eu consigo ter 2 mães, né? A mãe de casa e a mãe do campo. E deixa que eles xinguem a mãe de campo. Eu queria me incomodar um pouco, então eu resolvi ser árbitro. Eu tava tão feliz no basquete, me dando tão bem. Vou ser árbitro. E como é que começa essa escalada de um árbitro? O cidadão decide que quero ser árbitro. O que ele tem que fazer? Qual é o início? Bom, em 1999, quando eu decidi fazer o curso de arbitragem, né, pela Federação Gaúcha de Futebol, naquele momento eles exigiam somente o 2º grau. Né? Eu já estava na metade da faculdade, mais para o final, mas para chegar no patamar de árbitro, para apitar brasileiro, Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão, todos têm que ter ensino superior. Né? Agora, o que decide é meio que insano, assim. Eu acho que o cara tem que ser meio maluco para querer ser árbitro de futebol. Até porque eu não tinha experiência nenhuma dentro da modalidade,
Comecei a apitar muita várzea na época, em 99. Diz que é a grande escola, né? Pra mim foi. Todos os árbitros, ex-árbitros ou árbitros atuais dizem que tem que... aquele árbitro carioca, né, que agora é pela Federação de Recife... Marcelo de Lima. Ele diz isso, né? Ele diz, cara, não tem como tu ser árbitro sem apitar várzea. Por que eu digo isso? Os jogadores, né, eles têm a semana inteira de treinamento. Tá? E ali, vocês sabem, como profissionais, que é no treinamento que tu vai melhorar. Mas é evidente. Tá? E o árbitro não tem essa prática. Então, tu faz um curso de árbitro durante 6 meses, tendo aula teórica, sexta, sábado, domingo, ou sexta e sábado, que seja, e tu não coloca em prática, tu não tem como aprender. Não tem como nem errar. Tu vai achar que o jogo é um livrinho debaixo do braço. E não é. Porque tu tá gerindo pessoas. E aí, quando te atiram aos leões, aí tu é engolido. Fiasco, né? Exatamente. Então, comecei a apitar jogos intermunicipais, não, jogos municipais, né? Jogos de várzea e tal, no interior. Nunca me arrisquei a apitar em Porto Alegre, porque eu tinha um certo receito. Adulto. Criança, não. Do curso, apitamos os jogos de crianças, que tinham guri bom de bola. Mas ali eu percebi assim, eu não vou aprender apitando jogo de criança. Né? Porque jogo de criança, com todo respeito, é muito mais difícil de apitar do que jogo de barbado, porque tem os pais enchendo o saco na arquibancada. Sim. Né? Que sim. tocam toda uma frustração em cima dos meninos e eu passo o tempo inteiro mandando o filho bater, o filho chegar, o filho isso, aquilo. Às vezes eu via algumas brigas nas arquibancadas dos pais, porque era um pai dizendo, bate, chega, dá, e o pai desse que... o adversário. O adversário estava do lado. Por que vai bater no meu filho? E aí começava a confusão. Então eram os jogos mais difíceis que eu achava, eram os de categorias de base. E aí eu fui pro interior, né? Apitar. Eu me lembro, a primeira partida de campeonato amador que eu apitei foi na cidade de Três Coroas. Andei por esse interior todo, Monte Belo, Marques de Souza, Lajeado, Santa Clara, como é o nome da outra cidade ali, que o ano passado, Cruzeiro do Sul, que ficou abaixo d'água, Roca Salles. Então, comecei a pegar essa vivência no interiorzão. Mas e o medão? Porque no início não tem televisionamento, não tem nada. Não tem segurança, não tem nada. Tinha uma questão que me dava uma certa proteção, que era o meu tamanho. Né? Então, isso me ajudava bastante. Não que isso fosse influenciar. Mas eu não tinha esse tamanho que eu tenho hoje naquela época, era bem menor. Mas a questão de altura dava um certo receio pros caras também. Não, se eles quisessem vir bater de bando, eles vinham vir bater de bando. Eu tive a sorte, no período que eu apitei profissionalmente, né, que foram 15 anos, de 99 a 2014, eu não tive nenhum episódio de agressão. Óbvio que eu tomei empurrão, pisada nos pés, né, tomei uns calores ali, aqui, mas assim, agressão, de ter que sair no soco, não tive essa experiência por sorte, né? E acho que é uma covardia quando isso acontece como árbitro. O jogador tenta sacanear e fazer isso, pisar no pé, tentar fazer o árbitro cair no chão. Tem muito jogador malandro, né? Mas quando tu consegue ter o mesmo linguajar deles, né? Consegue fazer essa relação e principalmente passar confiança, né? E daquilo que tu tá colocando em prática dentro do campo, facilita bastante as ações dentro do campo. É um jogo. Eu sempre digo, o árbitro esperto, e aí que eu digo esperto, assim, consegue adequar o trabalho dele, é aquele que se adapta ao ambiente que está sendo oferecido. Ele não quer ser o protagonista do jogo. Exatamente. Ele vai se adaptar ao que o jogo está oferecendo. Ele tem que entender que ele vai prestar um serviço, mas os protagonistas do jogo são os jogadores. São jogadores. E quanto tempo tu levou, assim, para chegar a profissional mesmo, assim, a apitar eu fiz o Série A, Série B? Em 99, em 2004 eu já estava apitando Gauchão na primeira divisão, 5 anos. 5 anos. Tem gente que leva um pouquinho mais, mas como eu tive essa bagagem de várzea, né, Copa Paquetá, apitei Araribóia, Parcão, aqui no Ramiro Souto, Tamandaré, isso me deu também muita cancha para saber lidar. E tive a sorte de pegar uma transição na troca de comandantes de arbitragem também, que estavam fazendo um processo de renovação na época, e eu era um da bola da vez para ocupar esse espaço aí, porque tinham vários árbitros que já estavam chegando no final de carreira.
Ô, E Márcio, mas desculpe, Desculpe. o preparo físico, o teste físico do árbitro é bem pesado, né? Bastante. E Cada a gente vez sabe mais que assim, os jogadores têm lá todo um aparato, né? aparato para treinamento físico. Como é que o árbitro faz isso, né? Conciliar a sua carreira principal, muitas vezes, é um problema, né? É um grande problema, e que bom tocar nesse assunto, porque muitas vezes o pessoal, né, que comenta a arbitragem ou comenta futebol não leva em consideração as dificuldades que se tem com relação à arbitragem. O árbitro, ele põe tudo do bolso, né? E tem uma coisa que o grande público muitas vezes não conhece, que é o fato de que de 6 em 6 meses os árbitros têm que entregar uma série de documentos. Então, tem que estar com o SPC, Serasa em dia, tem que entregar certidões negativas civil criminal, atestado de bons antecedentes, atestado de sanidade mental, atestado físico, fazer a prova física e mais a prova teórica, para poder concorrer antes aos sorteios. Hoje é escala. Mas então, assim, é uma série de documentos e exigências que se tem para poder apitar um jogo de futebol. E imagina se só isso estendesse para todo mundo que trabalha no futebol. Eu acho que não ia ter evento, mas tudo bem. Mas dos árbitros é cobrado tudo isso. E mais a questão da preparação física, né? Cada um faz onde pode, contrata um personal, se tem grana ou não, tenta conciliar a sua profissão. Eu cheguei, até 2010, eu trabalhava em 3 empregos, além da arbitragem. Eu trabalhava no Grêmio Náutico União como professor de basquete, trabalhava no La Salle de Santo Antônio como professor de basquete e na Prefeitura de Esteio como professor concursado. Só que chegou um determinado momento que eu tive que optar. Porque como eu estava sendo escalado quarta, domingo, não tinha mais como conciliar a minha profissão com a arbitragem. Eu acabei optando pela arbitragem porque eu tinha uma rentabilidade maior, porque infelizmente no Brasil não se dá valor à educação, e aí eu fiquei somente na arbitragem durante 4 anos. Mas até chegar lá foram 11 anos de dedicação. E o teu preparador físico quem era? Roberto Ribas, que hoje é o auxiliar técnico do Roger Machado. Ele e o Diego Melo, que estava trabalhando com o Argel no Paraná Clube no início do ano. E o Diego, o pai do Diego, Isso aí, vai vir aqui. O Darcy Filho, vai estará aqui neste programa. Foram os meus preparadores físicos durante um período. Uma coisa que todo mundo tem curiosidade. O árbitro, obviamente, ele nasce, de maneira geral, se ele se interessa por futebol, ele acaba tendo um time. Eu não vou cometer a gafe de perguntar qual é o teu. Mas a minha pergunta é mais genérica, como fica essa relação do seu próprio time com o árbitro? Consegue ser profissional mesmo? E principalmente, atuando e vendo tudo que acontece, fazendo a pergunta ao contrário, vendo tudo que acontece numa partida de futebol e tendo acesso aos meandros do futebol. Os bastidores. Tem como torcer para um time? Depois que tu conhece os meandros do futebol, tu acaba não torcendo mais para nenhum time. Eu falo por experiência pelo seguinte. É o segundo que seguinte, fala isso aqui. O meu pai teve uma ligação muito forte com o Grêmio. Então, havia uma cobrança muito maior no Grêmio do que no Internacional. Então, parecia que quando eu ia apitar o jogo do Grêmio, tipo assim, eu tinha que favorecer de tudo que fosse maneira, né? Até um lateral, né? No Internacional era um negócio mais leve, né? Não tinha, mesmo que o pessoal soubesse, né? E, inclusive, teve uma decisão de Gauchão em 2011 que veio à tona o fato de um dirigente do Internacional, né, mencionar o meu falecido pai. Eu achei de uma covardia total, né? Falar de uma pessoa que já morreu. Ele é filho do Buda, que foi diretor do Grêmio. Sim, o que tem a ver isso? Que falasse de mim. Não gosto do Márcio porque eu acho ele fraco, eu acho que ele é ruim, eu não gosto da arbitragem dele. Ok, mas em virtude do meu pai ter sido um dirigente do Grêmio, numa modalidade que nem era do futebol, era do futebol de salão. Então, infelizmente ninguém nasceu de chocadeira, né, como eu gosto de dizer, outro nasceu gremista ou colorado e fim de papo. Mas não tem como levar o coração do teu time para dentro do campo, porque quando se menos espera, a decepção ela vem muito mais desse time do coração do que do adversário. E às vezes é mais fácil até errar pro time do coração, né? Errar contra, né? Porque tu tem tanta aquela necessidade de mostrar que tu é isento que acaba acontecendo isso. E o árbitro consegue perceber dentro de campo na hora a atitude do jogador? Não só a atitude do jogador, como as cagadas que são feitas também. tu sente na hora quando tu faz errei.
Eu nunca tive receio de dizer pro jogador e pedir desculpas. Cara, errei. Tá? E aí ainda brincava assim, posso errar uma? Porque é natural que alguma situação dentro do jogo tu não vai pegar, porque é um descuido de olhar no relógio, perceber o jogo, o que aconteceu? Caiu um cara na área e eu não vi se foi dentro, se foi fora. Daqui a pouco o assistente também, que é o bandeirinha, não correu pro fundo para marcar o pênalti. Acontece. Tu percebe na hora a reação dos jogadores. Eu sempre diz assim, ó, quando tiver um jogador enchendo o saco, não é nada. Agora, quando for um enxame, é porque a cagada foi feita por mim. E aí vem o gancho para te perguntar, porque o VAR foi feito para isso, né? Para tentar corrigir o erro humano ali, né? Da visão do posicionamento, da velocidade da situação. O que tu acha do VAR? Eu acho uma ferramenta super importante. Porém, né, eu faço uma analogia bem assim, peculiar. Para mim, o VAR é como se desse uma Ferrari para quem está acostumado a dirigir Fuca. Tá? Sem treinamento. Tipo assim, tá aqui a Ferrari, vai para a pista. Tá, mas como é que liga? Te vira. Né? Não tem como tu operar uma máquina, né, com todas as ferramentas que se tem para tomar a decisão correta sem que haja um treinamento. Aí entra uma questão da profissionalização, no meu entendimento. Se não tiver treinamento, né, e aquilo que eu falei anteriormente, se não tiver, o árbitro não tiver pelo menos o contato com essa máquina 3, 4 vezes na semana para saber como calcular, como pedir a câmera tal, não tem como chegar no final de semana, né, e vamos, opera aqui, opera ali. Por isso que há uma grande dúvida com relação, e um comparativo que, no meu entendimento, ele é válido com o futebol europeu, porque o futebol europeu, 30, 40 segundos no máximo, já está tomada a decisão e não tem aquele enxame de jogadores correndo atrás do árbitro para pressionar o árbitro tomar uma decisão favorável à sua equipe. Né? Os caras são respeitados. Aqui ainda a gente engatinha com essa ferramenta. Eu acredito que nas próximas gerações de árbitros que estão sendo formados depois da inserção do VAR, eu acredito que vai ter uma geração muito boa. A minha geração, e eu falo isso porque eu teria ainda a idade para estar apitando, a minha geração que pegou essa ferramenta, infelizmente, não soube operar da maneira correta. O Márcio, e o equipamento VAR é o mesmo que se usa no Brasil, o mesmo que se usa na Europa? É o mesmo que se usa na Europa. É o material que ficou, inclusive, da Copa de 2014 aqui. Por que demoram tanto para traçar uma linha de impedimento aqui e lá, vendo o jogo agora no final de semana? Meu Deus, é uma coisa muito rápida. Porque não é esse treinamento, né? Não é essa prática diária do aparelho ali, da máquina. Então, há essa dúvida, há esse medo, né? Medo, porque também tomada de decisão não é uma coisa fácil. Tu sabe, como médica, que não é nem um pouco fácil, tu tem que tomar uma decisão. E hoje o pessoal tem terceirizado. Né? Eu vejo muito mais árbitro com a mão na orelha aqui, esperando uma informação, do que apontar e tomar a decisão e bancar no peito. Cara, é comigo fim de papo. Se eu errei, eu acertei, a decisão foi tomada por mim. O pessoal quer terceirizar. E o futebol, infelizmente, ele não vai ser perfeito. Então não adianta o público também querer esperar que o futebol seja um ambiente perfeito. Não vai ser. Eu no início achei que o VAR ia chegar, antes da Copa lá, de tudo, eu achei que ele ia chegar assim, ó, para definir, que o cara não ia lá assistir o troço, chamar o juiz para ver o que é. O VAR ia informar quando a coisa era assim, ó, errou, velho. Tá escancarado que é isso. Não é mas jogada jogo do que final é por de semana foi isso, né? interpretação. Validação ali, impedimento. O árbitro não foi, ele ficou no meio do campo. Nenhum jogador chega na volta dele, impressionante. E rápido. Mas tem um escudo, né? Teve um que validou, acho que foi o de Portugal, o segundo, quando empatou, que foi, tá analisando, ele botou a mão, e os caras começaram a comentar e, não, pronto, já validou. Não deu nem tempo mas eu dos caras achei, fazer uma frase do comentário. Eu achei que o árbitro não precisava ir lá ver. Entende? Também. A decisão feita lá no vídeo por um igual a ele, especialista, disse assim, ó, é pênalti. Okay. Eu não tenho que ir lá olhar. É pênalti, acabou. Entende? Eu errei. Se é interpretativo, não fala nada. Fica na mão, fica pro campo.
E eu acho que isso também, se fosse assim, ia evitar muita polêmica e os caras usar de bengala. Eu vi, mas aí isso virou até piada de um jogo do Grêmio, que aí um grita lá, vem olhar, olha. Virou uma piada o negócio, e uma gritaria, e todo mundo berrando, e o coitado do árbitro se vê louco também, né? Porque todo mundo gritando. No primeiro momento, tinham 4 situações que o VAR deveria participar, que era lance de área, se foi dentro ou fora, para marcação de um pênalti, gol não gol, se a bola ultrapassou a linha do gol ali, mas não tocou na rede, e aí uma correção de advertência, daqui a pouco aplica 2 cartões amarelos num cara, mas não é nesse, foi num outro, para fazer a correção, e um vermelho direto por um lance de agressão fora do campo de jogo. Só que agora até lateral os caras estão marcando. Tudo está sendo colocado em xeque, em dúvidas. Então, virou, como a gente estava conversando antes, em off, virou uma bengala e um esporte chato. Porque tu não pode comemorar o gol ali na hora, porque tu não sabe se lá na origem do jogo, né, na origem do lance, não teve um contato entre os atletas, que daqui a pouco ficou duvidoso, aí o árbitro vai voltar lá para olhar, para ver se marca ou não a falta. E, Márcio, e o fim da carreira, o que te levou a decidir por... Tu mesmo disseste que estaria em idade de apitar ainda. O que te levou a... Tá, vou largar isso aqui, não é mais o que me motiva? Foi uma situação específica em Bento Gonçalves, né? Foi um lance que aconteceu numa partida do Gauchão, né, envolvendo a equipe do Esportivo e o Veranópolis, né? Que era uma peça já que eu já tinha um certo receio de apitar em virtude das manifestações racistas que aconteciam por lá. E naquele dia, os caras simplesmente extrapolaram, né? Porque eu fui xingado antes de começar o jogo, no final do primeiro tempo, antes de começar o segundo tempo e no final da partida. E pra minha surpresa, quando eu fui pegar o meu carro no final do jogo, eu encontrei meu carro ainda com as portas amassadas a pontapés e cascas de banana sobre o capô. Então, pra mim, ali foi a gota d'água. Porque eu já tinha passado por outras situações anteriores. E por não, né, me conformar com aquilo, eu encaminhei na súmula. Teve o julgamento, na primeira instância, no Tribunal de Justiça Desportiva na Federação Gaúcha de Futebol. O esportivo ele foi punido com a pena... a punição foi R$50 mil, que não foi revertido para mim, diga-se de passagem, nenhum centavo, simplesmente para o cofre da federação. A perda de 5 mandos de campo. E era isso. Só que faltavam 2 rodadas só para acabar o campeonato. Então era para inglês ver, literalmente. E ali eu percebi que... Cara, é aquele velho ditado, né? Os incomodados que se retirem. O único incomodado na situação ficou sendo eu. Depois teve um segundo julgamento onde eu estive presente, mas não pude falar, né? E o advogado de defesa do esportivo teve a pachorra de dizer que chamar negros de macaco não seria ofensivo, porque nós estaríamos acostumados com esse tipo de fala. Nossa, que horror! E completou ainda, né, que brasileiro é apaixonado por carros, né? Que minha dor maior era em virtude do meu carro, então ele diz, brasileiro é apaixonado por carros conforme a propaganda dos postos Ipiranga. Então, no que ele falou isso, eu me levantei, eu sou humano, eu queria quebrar a cara dele, né? Eu tava com um amigo meu que tinha jogado basquete comigo, um magrão, o Carlos Eduardo Scheid, um advogado, 2,5 metros, o cara me segurou e disse, vamos embora antes que tu faça merda. Né? Porque a minha vontade era, assim, voar no cara, e ali eu decidi, não tem mais ambiente para continuar apitando. Não é mais para mim isso aqui, porque eu vou acabar cruzando com esses caras do tribunal de novo, e aí eu não sei se vou ter esse equilíbrio emocional de daqui a pouco não cometer a minha vontade. Pegando esse gancho que é importante, tivesse algum suporte, procurasse algum suporte, existe algum suporte? Na época eu não tive suporte nenhum, nem financeiro, nem jurídico, nem emocional. Simplesmente fiquei sozinho na situação. Hoje a federação tem um grupo que tem feito um trabalho, inclusive tem um protocolo 0 de combate ao racismo. Acho super positivo que aconteça isso, né, em virtude da crescente que tem das manifestações racistas nos estádios, mas eu não vejo um resultado positivo com relação, nenhuma devolução, né, desse trabalho que está sendo feito pela federação para a sociedade. Mas eu vou falar agora, eu vou interromper o Márcio, porque eu não sei se ele vai falar isso, mas eu vou falar, tá? Porque eu acompanho muita coisa a respeito e eu acho, pode ser uma opinião minha, baseada no que eu leio, que é uma grande injustiça, porque tu foste uma das primeiras vozes que se levantou contra o racismo no futebol. E a federação
desde o tempo do Noveleto, incluindo o atual gestor. Luciano jogou basquete comigo, no IPA, inclusive. E isso não adiantou para ele te chamar para os eventos. Não, muito pelo contrário. O Márcio, pelo que eu leio, e não é ele falando, são reportagens, né? Ele é uma pessoa que não entra na federação. Ele não é chamado para discussões sobre racismo, tá? No futebol, para ouvir a opinião de quem estava lá dentro, quem sofreu com isso, né? Então, eu acho muito oportunista quando a federação se posiciona depois das coisas se repetirem e acontecerem, e não usarem os elementos principais que foram atingidos nisso, como porta-vozes, como pessoas que vão lá e dão o seu aval, dizendo, não, acontece isso, por isso e por isso, porque eu sofri na carne e estudei o problema. Então, a nossa federação, ela faz muita coisa conforme a banda toca, em cima da mídia, oportunizando, às vezes, para alguns grupos que se chamam antirracista, mas que são mais midiáticos do que atuam. Essa é a minha visão. Bom, eu não ia dizer, mas tu falou exatamente isso. Eu leio desde aquele tempo. Então, vou te dizer o que aconteceu, né? Em 2020, a gente está em 25, 23, houve uma parceria da federação com um grupo, né, que se diz antirracista, só que teve uma exigência da federação com relação a esse grupo adentrar para fazer esse projeto com eles. Não convidem o Márcio e não falem no nome do Márcio. E eles aceitaram isso. E tu acha que isso... Eu de fora interpretei tudo isso porque há como é que se diz? Uma mistura com atuação política. Sim. Né? Com militância, né? E não com racismo. E não com a tua parte de árbitro que sofreu racismo, que foi um dos primeiros a ter coragem de denunciar tudo aquilo, né? Então, de novo, a política não se mistura com o futebol. O que mais se vê, né? É que, na verdade, é o ser humano que sofreu o racismo. Sim, exato. Não importa em que situação ideologia que aconteça. Não é ideológico. Simplesmente não pode acontecer, não pode ser aceito e tem que ser combatido. Não é só não ser aceito, tem que ser combatido. Né? E é isso que a gente não vê acontecer, é tudo pro forma. Exato. Né? É a campanha bonitinha. Os outdoors, as camisetas, a entrega de panfletos, mas de fato o que tem acontecido? Né? E eu fiquei assim, quando houve esse coquetel e envio para a imprensa, eu não recebi kit nenhum desse protocolo zero, sabe? E eu sei que a entrada desse pessoal na federação, depois de 10 anos que aconteceu o episódio comigo... 10 anos. Foi porque aconteceu comigo. 10 anos. Porque se eu não tivesse me manifestado lá em 2014... Né? Jamais haveria a possibilidade de se abrir uma discussão com relação a essa temática do racismo no futebol. Porque, tipo assim, iam negligenciar. Mas o que me deixou chateado, né? No ano passado eu cheguei aí numa reunião com o Luciano Oxman, né? A gente meio que aparou as arestas, porque é um cara que eu conheço há muito tempo. Sim, tu convivia jogou basquete com comigo, né? Filho do Zelinho, né? Um diretor do Grêmio da década de 70, sim, 80 conhecidíssimo. E tal, super conhecido. E para mim foi uma traição, assim, o fato dele ter assumido a federação e em momento algum ter me convidado para fazer parte. Né? Mesmo que eu recusasse, mas assim, cara, eu te quero aqui junto, conosco. Pelo que tu viveu. Tu foi um árbitro de futebol, tu foi um cara de ponta aqui dentro, né? Tu foi aspirante FIFA, foi eleito melhor 5 vezes. Cara, eu te quero junto conosco. Mas em momento algum houve esse convite. Muito pelo contrário, havia uma rechaça com relação à minha até entrada dentro da federação. Sabe, até o ano passado eu era uma persona não grata dentro da Federação Gaúcha de Futebol. Isso que a gente acompanha no dia a dia. Entende? Onde é que estão essas pessoas Parece que eram que tá protagonistas? Escondendo o problema. Né? Tapar a sujeira para baixo do tapete. É que tem que ser... É como a CBF. Façam as coisas superficialmente. Porque nós temos envolvimento de empresas, de ganhos, disso e daquilo, e talvez o que tu coloque lá não sirva para eles. Isso. Né? E também seja levantada bandeiras políticas que não tem nada a ver com o assunto. E uma questão que eu gosto de reiterar é o seguinte: eu nunca me escondo atrás de partido para me manifestar.
as manifestações que eu faço são genuínas, são pessoais, individuais, de situações que eu já vivenciei e de pessoas que eu acompanho que estão passando por isso. Então, tipo assim, levantei... Não, é uma questão de ser humano, de empatia, né, de saber o quanto é importante eu ter um posicionamento e não me omitir. Porque eu já passei por inúmeras situações dessas e sei o quanto pesa quando tu tem uma manifestação forte. Né? Tu fecha muito mais porta do que abre. Infelizmente. Com certeza. Bom, teríamos mais 8 minutos. Teremos mais... Vamos, quem sabe, dar mais 8 minutos, já que é o homem dos 8 minutos. Como representante da Ser Caxias, nego. Teríamos mais 8 programas para fazer, mas a gente tem que encerrar. Só que antes eu tenho algumas perguntas que eu sou obrigado a fazer. Jogador que mais te encantou ver jogar ao vivo apitando? Ronaldinho Gaúcho. E o Ronaldo Nazário também. Tive a oportunidade já em fim de carreira. Meu primeiro jogo profissional, Vitória e Corinthians do Barradão em 2009, com ele jogando, mesmo pesado. Não precisava nem correr. Era só tapa, distribuir pros caras. Vocês querem que eu pergunte quem foi o pior, mas eu não vou fazer essa pergunta, evidentemente. Jogador, agora posso fazer essa pergunta. Jogador que mais te deu trabalho? Todo mundo acha que é o D'Alessandro, mas não foi. Né? Para mim, o jogador que mais me dava trabalho era o Guinha Azul, né? Que não perdia a viagem. E o lateral direito, que hoje está no Corinthians, o Fagner. Esse era outro. Tinha que estar muito atento nos jogos, porque o baixinho gostava de chegar. E jogador que mais foi, que ao contrário, menos te deu trabalho, que mais foi profissional, seguiu a cartilha, tu tem algum que tu diz assim, esse cara... Eu vou citar um cara que para mim foi um baita de um exemplo, foi o Fernandão. Esse cara, no período que ele estava no Internacional, já era um cara sensacional, e quando ele foi pro São Paulo, eu optei um jogo na Arena Barueri, São Paulo e Atlético Paranaense, ele entrou no campo, me cumprimentou e disse, Márcio, fica tranquilo, já falei pros caras confiar que tu é fera. E depois, quando ele entrou, cara, profissional, humano, parceiro, né? E é um cara que partiu cedo também, né? Mas a gente tem que exaltar, assim, as qualidades, porque sempre foi um cara de ajudar a arbitragem. Não era um cara que queria tomar vantagem, de fazer um gol com a mão e comemorar, levantar as mãos pro céu, dizer que foi Deus, sabe? Aquelas burlas que acontecem frequentemente dentro do futebol. Não, vou ganhar por ser melhor. E fim de papo. 3 dicas para quem quer entrar na arbitragem. Primeira, mental. Tá? Trate a saúde mental, psicológica, tratamento com uma terapia, um psicólogo é essencial. Segundo, vida social tenha mais restrita e reservada possível. Não dá para estar na gandaia o tempo inteiro. É bom, mas para quem quer ser árbitro, não tem condições. E saibam que o escritório de vocês é o corpo de vocês. Né? Se o corpo estiver em dia, com certeza vai estar escalado. Se não estiver legal, tá fora. Então, essas são as dicas que eu tenho para dar. Sensacional. Bom, pessoal, eu agradeço. Então, começar pelas damas. Doutora Alessandra Felicetti, baita programa de novo, hein? Estão melhorando, Suas né? considerações finais. Estão ficando craque, hein? Nada como o treino, né, Riso? Tá vendo? E a arbitragem, viu? É o treino, é o diário. A gente vai treinando, vai melhorando. Muito obrigada, né, pelo bate-papo aqui, um prazer te receber. Acho que podemos reconvidá-lo, né? As portas estão abertas quando quiser voltar. Eu fico pertinho aqui, aqui na Corte Real mesmo, então é só descer, dá para vir caminhando. Coisa boa. Maravilha. E, como a gente estava falando, espero que o meu tricolor daqui vá só para frente, que o Mano agora consiga, com o tempo, ajustar o time, aparar as arestas, né? E que a gente consiga ficar do meio para cima da tabela. Já estou satisfeita. Sul-Americana, agora que nós estamos ali, temos que ganhar. Já que estamos ali, agora vamos jogar para levantar a taça. Dr. John. Bom, eu queria dizer que foi uma satisfação incrível, Márcio, te conhecer pessoalmente, né? Um cara que eu acompanho principalmente depois que parou de apitar, em função também daquele evento triste da Serra que nos envergonhou muito, eu como caxiense, né? Sempre tive vergonha dessas manifestações que são horrendas.
E dizer assim, né, que seja o futebol, a arbitragem, seja dentro da medicina, né, a gente tem mazelas, a gente tem coisas que deveriam ser mudadas, melhoradas, né, mas o que a gente não pode fazer é perder a esperança, né, de que essas coisas, só que a gente tem que lutar para pessoas como o Márcio, né, que viveu isso lá dentro, né, e que viveu o problema do racismo, né, que é um racismo estrutural que a gente tem nesse país, possa contribuir de verdade dentro dessas entidades, né? Então abrir um pouco a cabeça, assim, né? E chamar essas pessoas para coisa, né? Então eu só tenho a agradecer mais uma vez o convite de vocês, da produção, né? Para poder participar desse programa aqui, que para mim, tá dentro dos meus projetos musicais, né? Tal Sala de Prescrição como uma válvula de escape dentro desse nosso dia a dia da medicina. Muito obrigado. Meu queridíssimo Márcio Chagas, o filho do Buda. Isso aí. Filho do Buda. Bom, eu agradeço o convite, né? A ponte que o Leanderson acabou fazendo para eu vir aqui. O Leanderson, ele é meio parente, porque meu irmão, Marcel, é casado com a tia dele. Então, quando eu apitava jogos dele, eu dizia, não vai me complicar. Ele não te chamava de tio. Não, assim. não. E nem vem se abraçar em mim quando saiu o gol do teu time. Mas muito obrigado pela oportunidade, né, de participar do Sala de Prescrição, né? E fico à disposição para uma próxima. Eu acredito que tenhamos muito mais oportunidades para conversar sobre diversos assuntos aqui. E eu me sinto muito feliz de começar a semana bem com vocês. Muito obrigado. E eu só posso agradecer vocês, nossos telespectadores, que estão prestigiando aqui o Sala de Prescrição. Eu achei um baita programa. Tenho certeza que vocês que estão nos assistindo aí também curtiram muito. E eu convido vocês a continuarem prestigiando a programação do canal do Simers e estarem com a gente na próxima semana em mais um Sala de Prescrição.